A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um que está aí conosco assistindo mais uma live do Cantares. A gente já queria começar pedindo desculpas pelo nosso atraso. Nós tivemos aí uns probleminhas técnicos, tecnologia é para isso, né? Para quando precisa dar errado. Mas graças a Deus nós estamos aqui mais um dia e hoje a gente vai falar sobre a primeira década do amor. E eu convidei aqui pessoas muito especiais, que são primeiramente os meus primos, né? O Otoniel, mais conhecido como Tony, a Isabela, mais conhecida como Bela, né? E aqui os nossos amados irmãos, pastor Marcelo, aí Marcelo mesmo, e irmã Filomena, né? Que inclusive hoje, se vocês quiserem mandar presente para a casa deles, tá bom? Estão fazendo 21 anos de casados hoje, que Deus os abençoe, que sejam 21 de mais uns tantos até Jesus voltar, né? Se Deus quiser. Então sintam-se à vontade, tá bom? Nós vamos começar. E eu gostaria de perguntar para vocês, na verdade a gente vai ler um texto para iniciar, para a gente ter uma base. Todas as vezes que a gente fez o bate-papo, a roda de conversa, a gente sempre está enfatizando que na verdade a gente não está aqui dando uma receita pronta, né? Porque se existisse receita pronta, era só a gente buscar lá no lugar e estava fechado, ninguém precisava perguntar para ninguém. Mas a gente tem um manual, que é a Bíblia, né? E acerca de muitos assuntos a Bíblia vai estar falando conosco, e acerca do que ela não fala, aí sim a gente discute, conversa. Então hoje a gente vai estar, na verdade, ouvindo aqui conselhos, né, de quem já chegou, já passou de algumas fases, e aí a gente vai absorvendo aquilo que é bom, aquilo que vai dar certo, e queira Deus que o Espírito Santo fale ao seu coração e ajude você em tudo que for falado aqui, que tudo seja para a glória de Deus e que vocês estejam aprendendo e também compartilhando. Quem quiser colocar aí alguma pergunta ou compartilhar algum testemunho, pode colocar que a gente dá uma olhada. Se não puder responder agora, a gente responde depois, mas uma hora a gente chega lá, tá bom? Então eu queria deixar, olha, em Mateus, no capítulo 19, o versículo 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Que assim seja, né? Em nome de Jesus. Então a gente vai começar lembrando que quando a gente começa toda conversa sobre casamento, a gente lembra de quem ainda não se casou, né? Então a gente vai dar um conselho rápido, vou jogar um para um lado, outro para o outro, e a gente faz assim, para vocês, um conselho para as pessoas que ainda não se casaram, mas querem se casar, só não encontraram ainda a pessoa, né? Não sei se é a pessoa certa, mas a pessoa para casar. E a vocês eu quero pedir aos que por algum motivo estão tão decepcionados com a vida, que nem querer casar não querem mais, que eu já ouvi tanta coisa. Então vocês dão um conselho para quem decidiu não casar porque está decepcionado, tá bom? Então vou começar com vocês, para quem quer e ainda não conseguiu. Um conselho. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui. Eu gostaria primeiramente de agradecer em nome da minha esposa, né, as felicitações, e agradecer também o convite por estarmos aqui juntamente com vocês. A pessoa que ainda não casou, me perdoe. E ainda não encontrou. E quer casar, sim. Nós somos uma prova de que para toda tampa existe uma panela, para toda panela existe uma tampa. Eu não sei qual que é a ordem que costuma se colocar nesse ditado. Mas sempre tem a pessoa certa. Sempre Deus vai preparar a pessoa certa para aquela outra pessoa certa. Deus escreve as nossas vidas, e Ele tem propósito na vida de cada um. E dentro desse propósito, no nosso entender, segundo nós entendemos, Deus prepara também a vida da pessoa toda. Se Ele prepara a vida da pessoa toda, Ele prepara também o casamento. Então Ele prepara para depois do casamento, para poder se cumprir todas as promessas que Deus tem para aquelas duas pessoas. Então existe a tampa certa. Ah, mas eu não estou achando a tampa certa.
O que acontece é que, às vezes, as pessoas são um pouco exigentes. A Filomena não casou com o pastor Marcelo. Pergunta quem que ela começou a namorar. Ela não casou com o pastor Marcelo. Não foi assim. As coisas não aconteceram no estalar de dedo. As coisas aconteceram dentro do plano do Senhor, dentro do propósito de Deus, no caminho que Deus preparou para nós dois. E nós fomos seguindo o caminho que Deus preparou. E Deus nos preparou um para o outro. Se você quer casar e ainda não achou a pessoa, aguarde, olhe a Deus, abra mais os olhos, abaixe um pouquinho o sarrafo, porque de repente o sarrafo está um pouquinho alto. E Deus, a hora que Deus começar a trabalhar na vida de vocês dois, Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Eu não estou falando também para escolher qualquer um, não estou dizendo isso. Estou falando para baixar um pouquinho o sarrafo, é porque às vezes, com o sarrafo um pouco alto, às vezes a gente um pouco mais exigente, nós não conseguimos enxergar o plano que Deus tem nas nossas vidas. Vale a pena esperar. Então vamos para vocês, a segunda, de quem não quer. De quem não quer se casar por algum problema de... Às vezes está decepcionado. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Acho que é isso que ele... Boa parte aqui conhece, já conhece que eu sou primo da Luciana, nós somos da Igreja Missionária Filadélfia. Nós congregamos ali, estamos como pastor auxiliar e ajudando esse tempo. Agradeço, pastor Jair, por ter liberado. Eu perguntei para o pastor Jair. Obrigada, pastor. Deus abençoe o senhor, viu? E vemos como tem sido um período bem difícil de aprendizado em várias áreas. Nossa prima nos convidou para estarmos aqui nessa noite. E fazer uma pergunta dessa. Num período desse, eu não sei como é que está a situação, né? Porque a gente está se sentindo tão sozinho, né? Está querendo assim, opa, agora era o momento de ter comunhão, estar junto. Eu não digo que foi por motivo de frustração, mas eu acho que a esposa tem as explicações um pouquinho melhor, porque ela, no começo, para conseguir casar com essa daqui, eu tive que batalhar, irmãos. Tive que guerrear, porque ela colocou no coraçãozinho dela que ela não ia casar com ninguém. Não ia casar, ia construir a casinha lá em cima da casa da mãe dela e por lá ia ficar, dos pais, né? E por lá ia ficar. Então, tem sempre os seus porquês, tem os seus motivos. A gente sabe que tem momentos de frustração, outros de decepções, mas existem outras coisas. A paz do Senhor a todos. Vamos lá. O Tony falou sobre isso porque realmente, né, quando a gente se conheceu, o meu projeto era me formar, trabalhar, construir uma casa, comprar um carro. Eu tinha tudo desenhado, mas o casamento estava fora de cogitação. Falando um pouquinho sobre isso, para quem não quer se casar por algum tipo de frustração, né, algum trauma que passou, qualquer coisa desse tipo, realmente não foi o meu caso. Eu, graças a Deus, vim de uma família cristã. Os meus pais me criaram dentro do Evangelho e sempre vi um bom exemplo de casamento, né? Um relacionamento muito saudável, muito bom. Era eu mais velha, meu irmão mais novo, 1 ano. Muitas frustrações, esses problemas que nós vivemos, eles vêm de fora, né? O externo afetando o nosso interior. E o problema principal disso tudo, que aí o conselho que eu te dou, é fazer uma análise, né, na sua mente, analisar, fazer o seu coração pensar o porquê você não quer se casar. Porque se for uma frustração, a gente entra na palavra de Deus que, né, o nosso Deus, ele nos purifica de todo pecado, ele pode nos tratar. A palavra de Deus, ela é base pra gente, para isso, né, para que a gente possa ter uma nova vida. A palavra de Deus fala que nós temos uma nova vida em Cristo. Então, já começamos por aí, né? É um ponto que eu acho que é bem legal de se destacar. E se for por algum motivo, né, de como era o meu caso, eu queria ser independente. Eu não queria ter ninguém pegando no meu pé. A minha cabeça era essa. Isso que eu tinha 16 anos quando eu conheci essa pessoa, viu? Na minha cabeça adolescente. Mas é outro ponto também que
nós vemos também na Bíblia falando a respeito dos solteiros. Se está solteiro e quer ficar solteiro, fique. É bênção, né? Só que, muitas vezes, o futuro pode nos trazer um peso. Então, é onde tem que se analisar se essa é uma decisão consciente, que não vai trazer nenhum tipo de problema futuro. Se não for, bênção, glória a Deus, dedique-se à obra. Também não é para ficar namorando, não. Porque se não quer casar, não tem que ficar namorando, né? Então, esse é o ponto. Mas se quiser, acho que a análise, o ponto de partida é esse, é você se entender o motivo. Se for frustração, trabalhar, tratar isso interiormente com o nosso Deus. E até a gente sabe, né, problemas psicológicos, qualquer tipo de trauma de infância, temos profissionais que podem acompanhar. Ou se é por essa questão de independência, isso, aquilo, reanalisa um pouquinho aí, porque eu acho que vale a pena repensar no conceito, né? Mas se tiver bem decidido, não há problema algum. Só se dedicar realmente à obra, né? Porque se também começa a namorar e tal, aí já começa a tendenciar ao pecado e por aí vai, né? Então a melhor opção é essa. Vale a pena o casamento, né? Vale muito. Tanto Você que viu? Exatamente. Você experimentou isso, né? Muito bem. Quando a gente se casa, normalmente a gente tem um simbolismo, né, de que a gente faz as malas, pega a bagagem, sai da casa da mamãe e do papai e agora vai para a nossa casa. Então, quais seriam as coisas que a gente não deve levar na nossa bagagem? Então, se vamos citar pelo menos uma, né? Porque eu sei que talvez vocês teriam uns 10, 15, coisa e tal, mas pelo menos uma coisa que, de repente, vocês levaram, ouviram outras pessoas levarem, né? E tiveram essa certeza. Não dá para levar isso na bagagem da casa da mamãe e do papai para a nossa nova casa. Todo mundo vai responder, tá bom? Vamos começar com vocês agora. O que a gente não leva na bagagem da casa da mamãe? Eu vou começar, acho que por um ponto que geralmente é o que mais atrapalha, né, no relacionamento. Quando a gente casa com uma pessoa diferente, né, com costumes diferentes, personalidades diferentes e por aí vai. Então, o meu primeiro conselho seria: não leve o seu pai, não faça do seu marido o seu pai, e da mesma forma, ele não faça, né, a sua esposa de sua mãe. Acho que esse é o primeiro ponto. Nós temos educação, formação, né, dentro dos nossos lares, mas o fazer, levar aquela ideia paterna ou materna para dentro de um relacionamento conjugal, eu acho que é o primeiro erro, assim, grave. Eu colocaria isso. Não leve a imagem da mamãe e do papai para casa. Não, ele é meu marido e eu sou esposa dele. Isso aí, muito bem. Pode levar até a fotinha, deixa eu Não, isso pode. Muito bem, vamos lá. A nossa resposta é a mesma. É o mesmo espírito, Mesma coisa. Não levar a ideia paterna e materna para casa e não levar também os pais. Não levar os próprios para casa. Porque às vezes, igual a Bíblia fala que os dois se uniram e saiu dessa casa, entendeu? Se uniram, deixou o pai e mãe e foram constituir uma nova família. O problema é que às vezes a pessoa casa e quer trazer, aí todo dia está lá a mãe batendo na porta, está o pai tomando café, está almoçando, está a mãe tomando um cafezinho, e isso acaba não deixando o casal ter uma intimidade e um tempo de adaptação, porque é um tempo de adaptação no começo do casamento. Ou às vezes casam e vai morar na casa do pai e da mãe. Eu acho que isso aí é um erro assim fatal. Existem as exceções. Vai ter pessoas que vão falar: não, mas aconteceu isso comigo. Existem as exceções, mas as exceções não podem ser regra. Não podem virar regra. Então eu acho que não deve também, nós achamos, a gente conversando junto, nós achamos que não deve levar o pai e a mãe para dentro da casa, tanto a figura quanto os próprios. Isso aí. Deixa eu só complementar um pouquinho. E tem coisas, o que acontece? Você tem a vida de solteiro, o pai e a mãe te dão de tudo. Você acha que vai ter a mesma vida que tinha quando solteiro.
Aí já cobra do marido, não, mas quando eu era solteira, eu não passava por isso. Então, assim, quando a gente casou, a gente passou muitos problemas financeiros, porque depois do casamento, acabou aquilo. Igual para mim. A vida é outra. Então, assim, tem que ter compreensão, né? Deixar mesmo o pai e a mãe, a mulher, principal. Eu, assim, não vou jogar a culpa só na mulher, né? Mas eu acho que a gente, sendo uma pessoa centrada, eu acho que aí manda no casamento, assim, vocês me desculpem. Vamos dizer uns 90%. Mas é isso mesmo, deixar pai e mãe e saber que é uma nova vida, é um novo começo, né? Talvez porque para as mulheres, como a gente é sentimental, a gente tem essa coisa de levar as coisas do pai, da mãe, da nossa casa, né? Os caras estão doidos para sair de casa, outra vida, quer mais é ser independente mesmo, né? Talvez este seja o maior problema por ser da gente, das mulheres. Muito bem, então vamos lá. Aí essa pergunta serve para quem está procurando o cônjuge, né? Para poder já despertar de uma vez, porque para que deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Então, não vai esperar casar para descobrir isso. Então, quais seriam as principais qualidades que vocês acham que o cônjuge deve ter e os principais defeitos? Aí no nosso caso, que já somos casados, que agora é tarde, né, querida, né? Já foi, mas assim, no sentido de dizer o que a gente deve trabalhar. Porque existem coisas que a gente sabe que é importante que o marido e a esposa tenham no casamento. Uma qualidade e defeitos que a gente deve, empurrar. Então vocês vão citar pelo menos uma qualidade e um defeito que tanto o marido quanto a esposa precisam ter para que o relacionamento seja um bom relacionamento. Vou pensar para vocês. Precisa de ter paciência. Qualidade. Paciência. E um defeito, não achar que sabe de tudo. Opa. Que está com razão em tudo. A gente é fera nisso. Muito bem, uma qualidade e um defeito. Joia. Você quer falar também? Porque às vezes tem tanta coisa. É porque a gente colocou algumas coisas aqui. Então eu só falo mais. Uma qualidade que tem que ter os cônjuges, eles têm que aprender a renunciar. Eu acho que a renúncia é o ponto central do relacionamento, é o ponto central. E eu não estou falando isso só de casamento, de noivado, namoro, tem que haver a renúncia. Os dois têm que ceder, porque às vezes tem aquele que sempre cede, e às vezes dá certo, até certo ponto, porque um sempre cede. Mas aquele um vai chegar uma hora que vai estar cansado, a carga está toda sobre as costas dele, e vai ficar cansado. Os dois têm que renunciar. E o inverso seria o egoísmo. Eu pensar só em mim. Não, aí os dois são uma só carne. Já passaram a ser uma só carne. Então não existe, não tem espaço para egoísmo dentro do casamento. Maravilha. O Tony joga para mim que eu sou a tagarela da história, né? Ele fica só passando o microfone. Então, acaba que a gente, né, realmente vai na mesma ligação aqui no negócio, ó. A gente é pontuado como qualidade, nada melhor do que o fruto do Espírito, né? O que está na Bíblia a gente tem como base de vida, né? É a nossa estrutura de vida. E aí vem o amor, a mansidão, né? A longanimidade, tal. Então, assim, entrou na questão da paciência, que a gente sabe, né? E aí, o ponto um erro que nós colocamos aqui, que eu acho que é uma realidade muito forte hoje em dia. Eu até usei na hora de descrever o que a gente pensou, foi a questão do excesso de individualidade. Por quê? Vai cair também um pouco no que você falou, né? Por quê? Hoje em dia, a gente tem uma estrutura, né, de uma sociedade muito evoluída, né, que fez o povo. Mulher sai para trabalhar, homem sai para trabalhar, e os dois pagam as contas da casa, tudo é dividido e tal. Só que aí entra muito o caso do marido ou da esposa não saber pontuar e entender que somos um, né? E aí começa, porque eu tenho isso, porque eu que comprei aquilo, porque eu que fiz aquilo.
E aí começam os embates. Então, esse excesso, porque nós somos indivíduos ainda, né? Cada um tem a sua necessidade, somos pessoas diferentes, que se completam, né? Que tentam sempre, porque a gente não acerta sempre, né? A gente sempre busca evoluir. Então, eu penso por esse lado e, assim, a gente lida bem com essa situação, graças a Deus. A gente se respeita no seu momento, cada um no seu, mas não se esquece de que isso não pode ser eterno. Tem que saber compartilhar a vida, porque foi para isso que a gente casou, né? Quer falar alguma coisa? E esses conflitos, a gente fala esse excesso de individualidade por questões, como o pastor também colocou, questão da renúncia. A gente tem que ter esse entendimento. Quando a gente casa para ser nós. Não existe mais eu, ele. Ele é culpado ou ela é culpada, não, existe o nós. E essa é de grande dificuldade hoje nos relacionamentos. Até nos estudos que a gente vê, vamos botar, a gente está vivendo essa época de pandemia, não temos como fugir desse tema. Os casais estão tendo que conviver mais tempo juntos. E nesse conviver mais tempo juntos, que eles estão vendo realmente qualidades e defeitos que eles não viam antes, porque não paravam para sentar e conversar, para analisar. E hoje estão parando. Então, o índice de divórcio aumentou maior nesse período de pandemia agora, porque haviam problemas que estavam sendo postergados, estavam sendo adiados para serem resolvidos. E a maioria dos problemas é coisa boba, simples. Como foi falar, às vezes, o apertar, o pessoal até brincou, né? O apertar a pasta de dente lá para colocar já está irritando agora o esposo ou a esposa. Se apertou no meio, amassou o negócio, aí começa a brigar, e ali é motivo, e aí parte para o lado de paciência. Então, é muito detalhezinho que parte para esse princípio de renúncia, de abrir mão. Não é só mais a tampa da panela, né? Começar a fazer um feijão lá, se não tampar a panela lá, não pode até cozinhar, mas vai ficar esquisito, vai ficar diferente, né? Mas tem que ter um cuidado, tem que ter uma cautela. E a pedir a Deus estratégia, direção. A gente está falando tanto para pessoas evangélicas, às vezes são pessoas não evangélicas escutar. Isso é um princípio não somente bíblico evangélico, mas é um princípio de vida mesmo do casamento. E temos esse cuidado com a paciência e abrirmos mão e sabemos que estamos juntos ali. Muito bem. Queria falar que o Tônia é pastor também, viu, gente? Mas como é meu primo, estou chamando ele de Tônia, aí ficou nisso aí, os irmãos perdoam, tá certo? Bom, falou do divórcio, o pastor Tony falou do divórcio. Na verdade, a gente colocou aqui, até mostrei que eu mandei para os meninos, né? Que a gente ia falar de 3 livros hoje. Olha, um se chama A Segunda Década do Amor, que foi onde a gente baseou, né? O nosso agora, hoje a primeira década, na outra semana a gente fala da segunda. É um livro muito bacana para quem já está aí nos seus 20, né? Amém, né? Os irmãos no 20 aí, né? E aí nesse livro ele tem uma estatística de que no primeiro ano, praticamente 51% dos que se casaram no primeiro ano se divorciaram. E à medida que vão se passando os anos, a porcentagem de divórcio vai diminuindo, né? Na verdade, depois de 30 anos, 40 anos, você já está aí, né, querido? Vamos deixar ver o que vai dar, né? Então, na verdade, assusta a gente pensar nisso. Que o primeiro ano seja o maior índice de divórcio, porque a gente até brinca com o pessoal, né? Tá no primeiro ano, tá em lua de mel ainda, né? Ainda mais quem tem mais tempo, aí fala, meninas, a vida nem começou, né? A gente não fala para não assustar ninguém. E aí, gente, é uma coisa tão importante da gente pensar que no primeiro ano é um grande desafio de casamento, né? As coisas começam a se ajustar, é o momento a gente começa a ver quem o outro é, essa coisa da pasta, do sabonete, né? Toda essa parada. Então eu queria perguntar para vocês, qual foi o maior desafio que vocês tiveram no primeiro ano de casamento? Para a galera que está começando aí, que casou há pouco tempo, né? Diz até o pessoal que quem casou na pandemia foi ótimo, porque não precisou convidar ninguém, fez de live, não precisou pagar buffet. Então, querido, casa agora, tá? O negócio é casar agora, vai valer. Tá sozinho mesmo, o Tony falou, aproveita. Qual foi o maior desafio que vocês tiveram no primeiro ano de casamento, já dando aí um apoio para quem casou há pouco tempo? Não sei com quem começa, é com vocês, né? É com vocês. É com vocês. Quando parte para esse lado de qual foi a maior dificuldade no primeiro, ou segundo, ou terceiro, a gente até estava brincando sobre isso. Porque
é até preocupante a gente falar, porque às vezes algumas pessoas já casam pensando de uma forma errada. Não. E você vai casar, você se prepara. E até os 7 anos de casado é muita dor de cabeça, é muito problema, é muito. A crise dos 7 anos, né? Vem aquela muita coisa. Aí você passa nos 7 anos, ó, tem uns 10 anos aí ainda, cuidado, hein? Vai vir mais coisa aqui no outro, vai um monte de. Os desafios também são diferentes, né? Às vezes a pessoa passa por um, o outro não passa, então, na verdade, o que bater vocês aí, se valer, como diz o Anderson Rosa, se vestir a carapuça, veja até o pé e tal, entendeu? E assim também. Mas nós louvamos a Deus que essa crise do 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, nós não passamos. Tivemos sim as dificuldades, a gente teve as desavenças, porque ela morava com os pais dela, eu já morava sozinho, viúvo, casar com ela, para quem não sabe, eu casei novo, tá? Casei mais novo, fiquei viúvo, depois casei novamente, e já vinha esse entrelaço de coisas que eu já vivi no primeiro casamento, sendo viúvo, e ela na casa dos pais. Então, até se acostumar, dormir, acordar junto, veio as dificuldades, veio o aprendizado, veio crescer juntos, veio a questão de começar a morar sozinho, então foram nós dois, juntou os pais, junto, não tinha mais ninguém. Então, veio essas dificuldades. Mas, a gente sempre, uma das coisas que, na hora das crises, na hora das dificuldades, isso aí eu louvo a Deus, nós fomos criados e nascidos na igreja, e hoje eu estou na Igreja Missionária de Filadélfia, mas nós fomos criados e nascidos na Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, Duque de Caxias, ela numa congregação e eu em outra igreja, ambos da Assembleia, e eu tinha aqui a tia Ivanise, que é a mãe da Luciana, e eu sempre conversava com ela por telefone. A minha tia Ivanise, a gente sempre conversava, e uma das coisas que ela falava na época de namoro: vai namorar? Conversa muito. Quer beijar? Mas conversa mais ainda de beijar. A conversa. E eu levei isso para o casamento. Então, todas as vezes que vinham as crises, vinham as dificuldades, vinham esses primeiros momentos, a gente conversava muito, a gente sentava e conversava muito. Tinha dia que a gente ficava, às vezes, no telefone 3 horas conversando, gente, 3, 4 horas de telefone. Então, às vezes, a noite chegava para namorar lá, conversando. E no casamento a gente levou essa mesma bagagem, esse mesmo princípio de conversa, de comunicação, que é uma das coisas que falta em tudo hoje, a parte de comunicação, desde do namoro, noivado e casamento. Crise no relacionamento, nós não tivemos crise. Nós tivemos uns problemas normais, porque eu não acredito quando a pessoa fala, tem 60 anos de casado, nunca tivemos uma discussão. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada ali. A concepção dele de discussão é outra. Pode ser eu que não entendi. Crise no relacionamento nós não tivemos, mas como já foi começado a falar antes, nós tivemos crise financeira, porque o que aconteceu? Nós não somos de Juiz de Fora, somos do Estado do Rio também, e aí o que aconteceu? Eu vim para cá transferido do trabalho e eu tinha um bom salário, ganhava bem, dei entrada numa casa aqui, tomei o tombo nessa casa, perdi o dinheiro que eu dei de entrada e o casamento veio chegando, falei, não, tá tranquilo, a gente mora de aluguel e depois a gente vê o que faz. E aí, quando foi chegando perto do casamento, falei, não, vou comprar os móveis à vista e tal, vou juntar o dinheiro agora, se eu juntar tanto vai dar para fazer. Quando eu fui começar a juntar o dinheiro para comprar os móveis à vista, o meu salário foi reduzido pela metade, porque a maior parte do meu salário era comissão, e aí foi reduzido pela metade. Falei, não, calma aí, vamos fazer o seguinte, chamei Filomena, falei, vamos dar uma entrada boa e a gente parcela o restante. Aí, tudo bem, quando chegou 3 meses antes do casamento, meu salário caiu pela metade de novo, porque a gente estava passando por uma crise dentro da empresa e a comissão foi reduzida outra vez. E aí foi aquele atropelamento, a gente entrou para o casamento com parcelamento de imóveis, pagando aluguel, coisa que a gente não tinha planejado antes, e foi aquele negócio bem complicado.
a ponto de chegar um dia, isso eu estou falando de 21 anos atrás, vamos colocar, estou falando de 20 anos atrás, eu ganhava R$900 há 20 anos atrás, a ponto de eu chegar para almoçar em casa, comer arroz e não ter ovo, 10 centavos, o ovo eu lembro muito bem, o ovo naquela época era 5 centavos, eu não ter 5 centavos para poder comprar um ovo, para poder comer com aquele arroz. Naquele dia, eu lembro direitinho, sentei na beirada da cama com um prato na mão, e aí eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar por tudo que a gente estava passando. Filomena é filha de funcionário público do estado do Rio, então sempre teve uma vida boa. Eu falei, olha só para onde eu trouxe a minha esposa, para dentro de um casamento totalmente complicado, e eu comecei a entrar numa crise minha ali. E uma das coisas que a gente ia responder em cima era o companheirismo também. Eu lembro que aconteceu que a Filomena sentou do meu lado, me abraçou, me deu um beijo e falou, nós vamos vencer isso junto. Aquilo ali foi assim, foi o que eu trago até hoje, foi o essencial para o casamento deslanchar desde o começo, foi isso, o companheirismo. Ela chegar do meu lado e me apoiar, ver o esforço, eu ver o esforço que ela está fazendo, um ver o esforço do outro, e ela chegou, me abraçou, me beijou, falou, nós vamos vencer isso junto, e nós estamos vencendo e vamos vencer ainda mais em nome de Jesus, e eu tenho certeza, se houver companheirismo no casamento, vence qualquer obstáculo que vier. Maravilha. Só para complementar isso, até porque nós estamos num período, podemos dizer que de certa forma crítico, né? Por conta da pandemia, e muitas pessoas tiveram problemas, estão tendo problemas financeiros, diminuição de salário e tudo mais. O ponto, né, da questão do problema financeiro é que muitas vezes, se o casal não tiver maturidade, aí gera uma crise no relacionamento. Porque começa um a culpar o outro, um a brigar com o outro, e por aí vai, e a tendência... Porque a questão financeira, todos os pontos, né, da nossa vida sentimental, espiritual, né, psicológico, tudo afeta, mas o financeiro faz, como você falou da esposa, que tinha uma vida estabilizada, tranquila e tal. A gente também teve vários problemas, tanto que a gente veio do Rio já depois de 2 anos de casados, com uma estrutura de vida lá de um jeito. Aqui a gente foi se reestruturar também. Algumas coisas que, né, no início a gente veio de certa forma certo e de repente deu errado o que era certo, e aí a gente teve que se reinventar e por aí vai. Só que se a gente não conseguir usar o companheirismo, né, o entendimento de que isso vai passar, acabou. Aí fica por ali mesmo, né? Só queria complementar com isso, que acho que é importante. Na verdade, seja qual for o desafio, que comunicação e companheirismo vai vencer qualquer desafio que vier pela frente, né? Se a gente já entrar no casamento pensando nisso, vai ser muito mais fácil, porque a gente vai vencer muito mais barreiras, né? Maravilha, gente, muito bom. Então vamos lá, vamos continuar. Aí olha, uma coisa interessante que quando a gente entra no casamento, a gente entra com muitas expectativas, né? E rapaz, é incrível que uma expectativa parece que não muda muito não, né? Vai passando os anos, a gente continua criando expectativas novas, né? E aí eu gostaria que vocês tivessem, a gente sempre faz essas brincadeiras, né, da expectativa e da realidade, né? O cara cantando aquela maravilhosidade, se é que existe essa palavra, e aí quando é na realidade tudo desafinado, né? Oh, glória a Deus, né? Então, qual foi a expectativa, a realidade que vocês viveram? Quer dizer, vocês tiveram uma expectativa, quando caíram no casamento, que os anos se passaram, vocês perceberam que aquela expectativa, na realidade, não dava certo. Vai ser uma só, tá, gente? Porque, na verdade, podem haver muitas, né? Mas vai ser uma só, tá bom? Então, vamos começar com vocês. Eu acabei de falar, vamos continuar um pouquinho do assunto. Expectativa financeira. Porque se a gente for sentar com todos os casais que se separaram, em algum ponto das brigas ali, o financeiro afetou. Em algum ponto ali o financeiro afetou. Então a gente entra com uma expectativa alta e tudo mais, e aí quando chega, tem aquele gap, né, entre a expectativa e a realidade. Tem aquela distância. E aí você chega, não é aquilo que você pensou.
morava com os meus pais, eu não sabia quanto custava, quanto era uma compra, eu sabia valor, eu sabia quanto era em dinheiro, mas eu não sabia o peso daquilo, eu não sabia que para poder se fazer o arroz e o feijão, eu tinha que comprar também o gás, eu tinha que comprar um fogão. Para poder eu ter uma televisão, fiz um custo da televisão, mas ainda tem a luz para poder pagar. E aí você cria aquela expectativa financeira e aquilo não acontece, que não vai dar tudo bem, nós vamos viver bem, nós vamos entrar com um casamento com a nossa casa, com um carro, e nós vamos ter uma vida assim, classe média e tudo, e aí chega lá, não acontece, aí tem as frustrações. E uma coisa que complica também um pouco, o filho no primeiro ano do casamento. Quando a gente ficou noivo, nós sentamos, eu com 22, Filomena com 18, e aí a gente planejou como ia ser o casamento, 2 anos antes. Vai ser assim, nós vamos ter filho com 5 anos de casado. Eu vou trabalhar, Filomena falou, eu quero trabalhar, que eu quero te ajudar, tanto é que trabalho até hoje. E a gente planejou essas coisas, porque o começo do casamento é uma adaptação, e aí você está se adaptando um ao outro, porque um vem com uma criação, o outro vem com outra criação totalmente diferente, e aí você traz um filho que é uma outra adaptação, e aí você ainda tem o financeiro ainda, vira um redemoinho, vira um vendaval dentro do casamento, que fica difícil, não fica impossível, mas fica difícil de se controlar e conter ali as emoções que afloram e vão aflorar, fica difícil de segurar ali para poder a coisa caminhar. Vai a Tagarela falar. É interessante, né? Foi mais ou menos na mesma linha. A expectativa que a gente tem é principalmente com relação ao financeiro, né? Porque a gente acaba, a visão que se tem, né? Pelo menos a gente, né? Quando a gente casou, era muito assim: se ele vai me tirar da casa do meu pai, ele tem que me dar mais, pelo menos que seja um pouco mais, mas tem que ser um pouco melhor do que o meu pai me dava. E aí a gente começa a fazer os comparativos, né? E aí no meu caso, né? Na época que a gente casou, eu tinha parado de trabalhar, acho que fiquei quase 1 ano sem trabalhar, né? Mais ou menos. E aí começa, né? Dona de casa. Aí você tem que cuidar da casa, tem que lembrar que você tem que fazer a comida, não sei o quê. Eram coisas que eu não me preocupava no meu dia a dia como solteira, né? Eu tinha uma vida tranquila, minha mãe sempre resolveu tudo pra mim, eu trabalhava e pronto. E a questão financeira entrou muito nesse quadro. A gente começa, na verdade, acho que é o ponto que a gente tem que sempre pensar, porque se você ganha 1.000, você quer ganhar 2.000, se você ganhar 2, você quer ganhar 3, você sempre vai querer mais. Isso é tendência natural do ser humano. Só que a gente não pode deixar isso sobressair na nossa vida e chegar a uma obsessão, né? A gente fala assim, quando eu não conseguir, eu não vou ser feliz, porque aí vai acabar tudo. Mas acho que foi mais ou menos essa linha também, a questão financeira, de sempre pensar assim, não, tem que ser melhor, tem que ser melhor, tem que ser melhor. E ao mesmo tempo essa questão de se adaptar à vida, né, cotidiana do casamento, né? Porque o casamento não é só andar de mãos dadas, né, bater papo, aquela vida sorridente, feliz, contente. A vida de casal tem que lavar louça, tem que arrumar a casa, se a gente trabalha fora, né, mesmo assim a gente tem que fazer, né? Se tem filho, mais responsabilidade ainda. Então isso tudo, acho que foi uma misturinha disso aí. Quem fala não, tem que falar, Jesus. Tem que falar. Então vamos lá. A próxima é o seguinte, vocês já estão até falando aí, mas eu vou voltar aqui, já falando dos filhos. No nosso caso aqui, a Filomena e o pastor Marcelo tem 2 filhas, né? E Tony e Bela não tem nenhum filho. É interessante a gente pensar sobre isso, porque esses dias agora, há pouco tempo, saiu inclusive um vídeo do Baruch com a esposa dele, né? Falando que eles também não têm filhos e tal, explicando. Então eu queria que vocês dissessem qual é a experiência de vocês com isso, né? Porque na igreja o pessoal é assim, cara, a menina é criança e já espera ele chegar adolescente, quando fica jovem, quando vai casar, quando casar, que quando vai ter filho, teve um filho, tem que ter 2, tem que ter 3, não vai ter mais nenhum, né, querido? Vai ter mais não, vai ser vó, é toda uma coisa e uma tensão muito grande, não é só uma expectativa
expectativa das pessoas. Elas literalmente pressionam as pessoas, tanto que quando a pessoa não se casa é uma loucura, vive uma vida de pressão, né? Só Jesus na causa. Então, a mesma coisa eu acho que acontece com os casais que não têm filhos por quaisquer motivos, porque isso é uma coisa das pessoas, né? Íntima e não precisa estar discutindo. A não ser que a gente faça uma live só disso, né? Que aí é quanto pra banho. Mas assim, como é que vocês conseguiram lidar até hoje com essa pressão que as pessoas fazem nessa coisa de ter filhos e de até invadirem às vezes a privacidade, quererem mandar, né, e falar para vocês coisas que elas nem sabem o que está acontecendo e às vezes querem falar do que não sabem, né? Como é que vocês lidaram? Qual é o conselho que vocês dão aí para quem está na mesma situação? Eu vou começar com um comentário da minha mãe, que acho que o Tony nem está sabendo. A gente completou 17 anos, agora já 19, né? E aí minha mãe olhou pra minha cara assim e falou assim, 17 anos? Já era pra ter filho homem já, né? A minha mãe, olha isso. Eu não tenho filho homem, mas não esquenta a cabeça mesmo. Então, eu vou falar um pouquinho, depois eu vou deixar o Tony falar, porque senão, né, eu domino o negócio. A gente não teve filhos ainda, por de certa forma uma opção, e ao mesmo tempo, pra gente não sentir o momento. A gente casou muito jovem, né? Na época eu tinha 20 anos, ele tinha 25. Eu não tinha ainda me formado e era um sonho que eu tinha, né? De fazer o nível superior e tal. E aí a gente mudou de cidade, saiu do Rio, depois de 2 anos de casado viemos pra cá. Então foram muitas mudanças que a gente foi adiando. E aí a gente conseguiu concretizar várias dessas questões, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também começou a entrar em outras questões. Como, por exemplo, os meus pais idosos, a gente teve que cuidar deles e tal. Então, isso tudo foi tomando a gente, né, de certa forma. Então, não foi por uma questão simplesmente, não quero ter filhos e ponto final. Na verdade, a gente nem sabe ainda. A gente só sabe que tem que pensar logo, porque senão o negócio vai ficar complicado. Mas não foi ainda uma decisão tomada de dizer, não queremos filhos. Se isso acontecer, a gente chegar ao ponto de falar não queremos filhos, nós também já tínhamos conversado sobre isso, não entramos muito em detalhes ainda por conta do prazo que ainda tem, mas a gente pensaria em adotar. Pressão, como diz o Tony, já até esqueceu, né, amor? Já meio que abandonou a gente, falou, não tem filho? Não quer. Mas assim, a pressão ainda vira e mexe vem, como esse comentário da minha mãe, né? De vez em quando tem que ver, né? Pelo amor de Deus, né? Mas a gente lida bem com a situação pelo envolvimento que a gente tem na igreja, profissionalmente, então a gente acaba, né, tendo um dia a dia muito corrido e tudo mais, e as pessoas acabam se acostumando a ver mais a gente ajudando, atuante na obra, fazendo as coisas e tal, e aí não cobra mais não, já parou um pouquinho a cobrança disso. Acho que até essa cobrança, como a Isabela falou, ela já aliviou, mas no começo realmente era muita pressão. E até um cuidado com as pessoas que pressionam dessa forma. Vamos botar assim, a gente tem que... aquele velho problema que nem a Luciana falou, tá namorando, já vai... quando é que vai noivar, depois vai casar, ainda vai ter filho, e vai uma série de cronogramas que a Bíblia nos fala que o coração do homem faz planos. A gente faz planos 1000. Mas qual é a vontade de Deus? O que Ele quer para as nossas vidas? A questão de ter filhos, vamos colocar então no modo dos nossos dias. Como era lá em 1700, 1800, vamos botar lá atrás. Lá teve até um caso, uma mulher russa que ela teve não sei quantos gêmeos, não sei quantos trigêmeos, mas quadrigêmeos. Você imagina Jesus, né? Isso com 46 anos ela tinha tantos filhos. Aí vamos botar, está muito longe, 1700, 1800, vamos botar mais pertinho então, vamos botar na época dos nossos avós, 11, 15, 12 filhos, 20, né? Vamos botar, tinha nessa parte, bota um pouquinho mais para trás, 1970, 1980, tinha 5, 4 e tal, e hoje? Tem um filho só que você tem, e fica a questão, tem que ter 2, tudo. Eu acho que tudo parte da vontade permissiva de Deus, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Se Ele permitiu que nós não tivéssemos filhos até agora, alguma coisa tem, algum propósito tem nisso. Porque eu não posso me sentir pressionado se eu estou debaixo da vontade do querer de Deus,
Se eu estou orando, buscando a Deus, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o momento certo. Não é aquela questão, às vezes eu vou brigar para ter um filho, eu vou brigar com Deus, eu quero, e às vezes vem uma situação, às vezes, muito difícil, e tem um outro cuidado. Eu quero, mas ela quer? Ou ela quer, eu quero? Não, você que pediu um filho, não pediu filho nenhum, então você se vira com seu filho. Inclusive, isso é assunto para discutir antes de casar, né? São situações. Questão, você vai casar com alguém, se você está procurando alguém, já quer saber, ó. Eu brincava muito com ela, que eu queria um time de vôlei. Brincava com ela. Mas no sentido de brincadeira e tudo, entendendo. E a gente sempre conversou sobre isso. E é esse entendimento que tem que ter. Eu não posso casar sem ter entendimento que eu vou ter filhos. Se ela também está proposta disso. Até ela não queria casar, você quer casar? Então vamos casar. Como vai ser o nosso casamento? Isso é tudo conversado antes, como ela falou. E se não acontecer, não se sinta frustrado, triste. É Deus que está no controle. Maravilha. É importante a gente pensar, né? A Bíblia diz tanto que o segundo maior mandamento é amor ao próximo, né? Acho que quando a gente faz esse tipo de pergunta, esse tipo de pressão, devia ter um pouco mais de empatia e pensar, se fosse comigo, eu ia achar legal, né? Eu acho que se a gente passar por esse crivo, querido, vai ter um bocado de coisa que a gente não vai falar mais. Bom, então no caso deles, sim, e no caso de vocês, gente, de forma bem rápida, porque senão dá pano pra manga, o que mudou na vida de vocês depois da chegada dos filhos? Pelo menos um pontinho, né, que fez assim uma grande diferença. Mudou tudo. Eita! É um pontinho esse? Mudou tudo. E assim, a experiência que a gente tem é o seguinte: a gente casou, a gente esperou para ter os filhos. Então a gente viveu o casamento, o conhecimento, aquela intimidade, eu e ele. Então quando veio a Maria Luísa, a gente estava preparado. Assim, já na expectativa. Na expectativa, né? Porque a gente, antes do casamento, a gente planejou ela. Então, essa mudança, a gente queria essa mudança, a gente estava esperando essa mudança. E muda totalmente. Você já não tem paciência com o marido, né? O marido te chama, a criança te chama. Agora né? O marido perde um pouco, né? A gente perde um pouco a intimidade. Não é o certo, mas a gente vai dar atenção para a criança. Então, assim, quando a gente chega a conversar com o marido, a gente já está um pouco cansada, né? Aí o marido fala, você não está prestando atenção no que eu estou falando? Não, estou sim. Aí a gente vai cochilando. E antes não tinha isso, era só você e o marido. E se a gente não tiver a cabeça, o casamento também não continua. Não continua. Porque eu converso com algumas clientes, para você ter uma ideia, tem cliente que tira o marido da cama dela e coloca a criança. Não façam isso, gente. Se você faz isso aí, pelo amor de Deus, repreende esse nome de Jesus, hein? Eu falei assim, mas você não pode fazer isso. Ai, Filomena, eu não consigo deixar ela no berço dela. Eu falei, mas se você tirar seu marido, então o casamento não vai. Então você tem que se preparar, né? Ver que o amor é diferente. O amor é diferente. Né? Então, assim, foi uma coisa boa. Depois que você tem filho, você não consegue mais, né? A gente consegue pensar assim, aonde você vai, você pensa na criança, leva a criança. Os maridos que falam, vai jantar fora. A menina podia estar comigo. Ela gosta disso, né? Eu vou levar. Então, assim, mas é uma mudança boa. A gente tem que preparar para receber. Vale a pena o preparo, né? A expectativa de levar um tempo para se ter. Seja qual for o tempo, porque o casal vai decidir que tempo é esse. Sim. Mas o tempo é bom, né? Que esse tempo dá um tempo para a pessoa se acostumar um com o outro, aquela coisa toda, né? Então vamos lá, olha. Ainda tem muita coisa, né, gente? Vamos falar o último aí, né? Olha, o outro livro que eu trouxe para vocês, é um livro muito bacana, que é o Casamento Blindado, tá? Isso é muito interessante. Curto vai dar para a gente falar dessa pergunta, não, vou deixar para a próxima. E o outro se chama O Desafio de Amar, que é daquele, do filme, né? Prova de Fogo. Quem não viu, veja, porque é muito bacana o filme, tá? Bom, no Desafio de Amar, o autor dá uma frase muito bacana dizendo que o amor não é apenas um sentimento, mas uma decisão. E a gente poderia dizer que ela é uma decisão todos os dias, né?
de todos os dias, diária. A gente decide amar, decide renunciar, decide ser companheiro, decide estar se comunicando para a coisa melhorar. Então eu queria que vocês dessem aí, então, para aqueles que estão passando um momento difícil, um conselho desse tão grande desafio de amar, né? Dá um conselho para quem diz assim, eu já fiz de tudo para salvar o casamento. Será que já fez mesmo, né? Talvez seja um momento da gente refletir sobre isso, e aí eu quero que vocês deem um conselho para esses que estão vivendo momentos difíceis. Quem sabe até você já tenha recebido uma resposta do Senhor pelos momentos aqui que os irmãos falaram, né? Vão se comunicar mais, vão ser mais companheiros, vão tomar algumas atitudes, mas aí vocês dão um conselho então para quem está vivendo momentos de dificuldade agora. Com vocês. Eu vou falar também, basicamente, 2 pontos, né? Até a Lu citou aqui que a palavra de Deus fala para amar o próximo, né? E aí tem um detalhe, como a si mesmo, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deve pensar e refletir dentro de um relacionamento é sobre nós mesmos. Como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, falando, reflete o que nós temos dentro de nós, nosso interior, né? A palavra de Deus nos fala. Não vai dar bons frutos, aliás, não vai jorrar água limpa e suja do mesmo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado com relação a nós mesmos, que acho que esse é um ponto para a gente começar a pensar. E um outro ponto também é a questão da empatia, que eu já tenho falado, né? Se a gente se coloca no lugar do outro e começa a entender, porque o problema hoje também é que é muito assim, eu quero ser feliz. E o casamento não é eu quero ser feliz, eu vou fazer o Tony feliz. Ele vai me fazer feliz. Então é um conjunto que é trabalhado nos dois. Então primeiro eu me analiso, porque às vezes eu tomo atitudes que eu não gostaria que ele tomasse, né? Mas sou eu vou continuar tomando. Então acho que o primeiro ponto seria esse. A gente se conhecer, se entender e agir de uma forma mais empática, não sei se essa palavra também, mas com o cônjuge. Eu pensaria em primeiro ponto disso. Uma questão, a gente sabe que já está passando um pouquinho, essa questão de ser feliz, de buscar e tudo, e sempre com esse entendimento, que nós somos um. Nós sempre somos um. Então, aquilo que eu fizer, que às vezes eu possa pensar que eu vou estar ofendendo ou magoando a minha esposa, eu estou magoando a mim mesmo, eu estou machucando, ferindo o meu próprio corpo. Se nós casamos e somos um só corpo em Cristo, qualquer coisa que eu fizer que eu esteja magoando, entristecendo ela, eu estou fazendo com o meu próprio corpo. Então, para você, às vezes, que está assistindo, às vezes está passando por isso, e pode estar pensando da seguinte forma: eu já fiz de tudo. Já fez? Faz mais um pouquinho. Faz mais um pouquinho. Faz mais um pouquinho. Tem mais um pouquinho. Se não deu força ainda, pede a Deus mais uma força. Pede a Deus mais uma forcinha, que Ele vai dar. Ele vai te renovar as suas forças e você vai ver. E às vezes o problema não está nela, está em você. Ou nele, não está nele, está em você. Então você tem que abrir mão, como a gente falou no começo, né? Vai lá voltar para o começo. A renúncia. Eu abrir mão, quando eu começo a buscar entender em Cristo que eu estou errado ou que eu tenho que mudar alguma coisa, as minhas atitudes vão fazer com que o outro comece a me enxergar com outros olhos e eu comece a mudar a minha maneira também. Eu não vou precisar falar mais nada. Ele ou ela vai me olhar e vai dizer assim: alguma coisa aconteceu. E vai mudando e vai alterando de alguma forma. O espírito verdadeiramente é o mesmo. Amém. Glória a Deus. Aqui o que a gente pensa é o seguinte: primeiro, eu queria falar 3 coisinhas, mas bem sucintamente. Não tem como você, eu já fiz de tudo para salvar o casamento. Não tem como ter feito tudo. Se tivesse feito tudo, teria salvado. Esse é um ponto. O segundo ponto é quando sentiu que está começando a ter aquela briga mais séria, é procurar ajuda.
Às vezes o casal acha que é autossuficiente. Não vamos chamar o meu pai, não vamos chamar minha mãe para conversar, não vamos chamar o seu pai nem sua mãe, não vamos conversar com o pastor, não vamos procurar alguém que já tem algum tempo de casado para poder socorrer. Esse eu acho que é um problema. E quando procura pessoas erradas, para dar conselhos errados. Esse é outro ponto. Agora, uma coisa que eu acho que é principal, que é o seguinte: você não procurar ferir. O casamento teria que ser encarado como uma pessoa. Se vai começar uma separação, então calma aí, uma pessoa vai morrer. Se você estivesse morrendo, você faria o tudo que você falou que fez? Seria o mesmo tudo se você estivesse morrendo para poder se salvar? Será que seria o mesmo? Então, se não é, faça o tudo verdadeiramente para poder salvar uma vida, que é a sua vida. É a sua vida que você está salvando ali. Maravilha, gente. Então, em 1 minuto, isso era 10, agora em 1 minuto, vocês fazem uma conclusão aí, dá uma palavra para o povo, em 1 minuto cada um, amém? Vamos dar aquela corrida cronometrada. Vamos lá, vocês, vai. Para terminar, então, que acho que é uma forma simples e objetiva: família, casamento. Deus não criou o homem para que esteja só. Se nós pudermos estar em 2 é melhor, né? E a família é projeto de Deus, e o nosso Deus tem solução para todas as coisas. Se existe qualquer tipo de dificuldade, Ele consegue resolver se nós nos colocarmos à disposição do agir de Deus, sem dúvida, né? No nosso caso foi o seguinte: tivemos problemas no casamento, né? E assim, não éramos evangélicos, não servíamos a Deus, mas isso foi para que a gente pudesse conhecer o amor de Deus, procurar Deus. Então eu entendo isso, que todos os problemas que a gente teve, desde lá do começo do casamento até, né, para conhecer o amor de Deus e criar a nossa família na presença de Deus. Eu entendo isso. Amém. Maravilha. E 1 minuto a gente pede agora. Gente, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Foi uma bênção. Acredito que vocês tenham tirado, absorvido algum conselho, algum aprendizado. Então, que o Espírito Santo possa falar melhor o coração de vocês. Se estiverem vivendo problemas, lembrem-se, Deus tem sempre a solução, nada é impossível para Deus, nada está perdido. Busque ajuda, como os irmãos falaram, ou de algum irmão na igreja. Você manda ligar para a galera aqui, para o pastor, para o outro pastor, tudo pastor aqui, bênção pura, liga para eles, fala com eles, pede ajuda, pede socorro para profissionais, psicólogos. A gente tem aí cristãos para abençoar a sua vida, abençoar o seu casamento. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Peça ao Senhor estratégias para que o seu casamento seja abençoado. Então, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre aqueles que estão à sua volta, e que verdadeiramente o Senhor continue agindo sobre a nossa vida, nos dando a bênção dele a cada dia que se passar. Muito obrigado por vocês terem estado conosco nessa noite, tá? Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.